CST, quando está fazendo algum treinamento, uma palestra, uma reunião, você utiliza histórias para fazer analogias, metáforas, de forma com que o público ali interaja com aquela mensagem que você quer transmitir. Muitas vezes é uma técnica importante a gente utilizar o storytelling. É o quê? É aquela pessoa boa de história, aquela pessoa que tem histórias que vão fazer com que as pessoas que estão participando daquele treinamento, daquele diálogo de segurança, através da história que você vai contar ali, você vai conseguir fazer com que a pessoa absorva melhor aquele conteúdo. E isso dentro da segurança do trabalho é importante. Às vezes a gente utiliza muito termo técnico relacionado à parte de segurança do trabalho, a normas, a procedimentos, e isso é muito importante a gente trazer essa comunicação, trazer esses exemplos através de uma história. Isso fica mais fácil para o colaborador entender, fica mais fácil para o colaborador absorver aquela informação que você quer passar, que você quer transmitir. Então, esse poder da repetição dentro da segurança do trabalho. Nós sabemos que muitos sistemas de dentro das empresas, muitos colaboradores, eles têm ali já uma cultura que não é muito favorável para a segurança do trabalho. Então, quando nós temos ali algum procedimento, alguma norma que a gente quer implementar e a gente utiliza a repetição, a gente quer mudar a cultura daquela empresa, daquela organização. E quando a gente consegue utilizar isso de uma forma estratégica dentro da empresa, fica mais fácil da gente conseguir atingir o nosso objetivo na segurança do trabalho. Então, quando nós falamos a regra de 3 na comunicação, que é a metáfora dentro da segurança do trabalho, quando a gente, por exemplo, consegue agrupar ideias em trios, isso vai tornar aquela mensagem que a gente quer transmitir mais fácil para a pessoa recordar no seu dia a dia. Ela vai conseguir associar uma norma, um procedimento, de forma mais abrangente, mais fácil dela lembrar o que ela tem que fazer com relação a cada atividade. Então, por exemplo, quando a gente fala mais atenção no checklist, mais cuidado com o EPI, mais respeito à vida, isso significa que a gente está utilizando frases que vai fazer com que o colaborador associe aquilo no momento que ele está realizando a sua atividade. Então, quando a gente transforma, por exemplo, o nosso DDS em um momento de impacto para as pessoas, que vai fazer com que as pessoas vão entender a mensagem e aquilo vai ser tão forte que elas vão conseguir traduzir aquilo em prática. Nada adianta eu fazer um DDS bonito, um DDS cheio de frases de efeito, sendo que ele não vai ser transmitido de forma com que as pessoas vão praticar aquela mensagem que eu quero levar. Então, a gente, de fato, tem que transformar o DDS em um momento de impacto, que vai dar aquele ritmo para a atividade e vai manter a equipe engajada e trabalhando de forma segura dentro da segurança do trabalho. Então, como que a gente faz essa questão da parte sonora, da parte de comunicação? Algumas repetições de sons consonantais, isso é utilizado dentro da programação neurolinguística também, cria frases que vão fazer com que as pessoas memorizem com mais facilidade alguns procedimentos que são vitais dentro da segurança do trabalho. Segurança sempre, saúde sobretudo, são frases que vão fazer com que a pessoa, a partir do momento que ela tem isso como regra dentro da empresa, elas vão tomar decisões mais seguras. Então, algumas figuras, elas fazem com que a gente transforme aquele famoso tecniquez. Nós, como profissionais de segurança, temos esse defeito de falar muito termo técnico e a gente consegue trazer mais engajamento para os nossos treinamentos. Então, a gente vai trazer empatia para os conflitos, é o coração da narrativa. Quando nós falamos da questão da vulnerabilidade humana, o que gera a empatia é mostrar que todos somos suscetíveis e que a segurança protege o que a gente ama, que é a nossa vida.
Então, nós temos que mostrar para as pessoas que como nós tomamos muitas decisões no dia a dia, a nossa segurança ela fica vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela não pode, de fato, ser uma tendência. A gente tem que criar normas e procedimentos para fazer com que as pessoas sejam menos vulneráveis no ambiente de trabalho. Então, quando você vai fazer um DDS, vai fazer um treinamento de segurança, vai fazer uma palestra, quando você traz histórias que vai fazer com que as pessoas consigam associar a sua história àquilo que você quer implementar dentro da empresa. E essas histórias têm que vir com o quê? Com desafios, tem que ter início, meio e fim. Né? O personagem da história, ele de fato deve superar obstáculos reais que vai transmitir a mensagem que você quer passar para que a mensagem de fato seja o que? Valorizada. E quando você consegue valorizar essa mensagem em cima daquilo que você quer implementar, essas histórias que são romantizadas, elas não convencem muito. Ou seja, quando eu quero trazer alguma mensagem para o trabalhador, ele precisa sentir a dificuldade para valorizar essa conquista dentro da segurança do trabalho. Então, é muito importante quando se fala de contar histórias. Eu conto uma história durante um DDS associando aquilo que eu quero implementar. Pode ser mudança de cultura, pode ser um procedimento novo, pode ser, de fato, a tarefa do dia. Então, esse contraste que a gente traz ali, que vai prender, que vai estimular a reflexão. De fato, a história que eu vou contar, ela tem que trazer algo que vai fazer a pessoa refletir e mudar o seu comportamento dentro da área de segurança do trabalho. Tem que ter um ponto alto da história que eu estou contando ali. Usar o contraste entre o antes e o depois, por exemplo, de um incidente, para destacar a importância vital da ANR, que você está adotando ali dentro do seu DDS, por exemplo. Se o personagem da história tivesse feito uma escolha diferente, o que poderia ter acontecido? Esse tipo de analogia que a gente tem que levar. Então, esse contraste ele vai revelar, de fato, ali a diferença real entre seguir um procedimento ou ignorar a segurança do trabalho. Então, quando a gente traz essas histórias, fica mais fácil. Imagina você, um monte de operador da construção civil ou do ramo automotivo, e você utiliza muito termo técnico, que ele não vai absorver. Quando você consegue pegar aquele tecniquez, agir como educador de segurança do trabalho, e levar aquilo de uma forma prática, através de uma história, por exemplo, o trabalhador mais simples, ele vai conseguir, de fato, associar aquilo e tomar melhores decisões. Então, do DDS ao treinamento, a parte teórica, a parte prática. Por exemplo, o que a gente faz para contar uma história no DDS? A gente deve usar histórias curtas, rápidas, para mensagens rápidas e de alto impacto matinal. Aquilo no início do dia, do turno, eu tenho que contar uma história rápida ali que vai fazer as pessoas associarem aquilo que eu estou transmitindo. Em reuniões, por exemplo, utilizar mais contrastes, para apresentar indicadores de forma narrativa, persuasiva, para convencer, certo? Olha aqui, esse indicador aqui, nós temos muitos incidentes aqui, em tal horário, em tal tipo de atividade, chama atenção para isso, nós temos muitas atividades agora, essa semana, relacionadas a esse tipo de trabalho. Por exemplo, em treinamento, a gente pode trazer mais a questão de personagens, de conflitos do dia a dia, espelhar esse dia a dia real da operação da empresa. E isso é muito importante também para a questão da liderança. A liderança, a liderança tem que ter o domínio dessa comunicação. Isso vai diferenciar o técnico verdadeiro, líder em segurança. Eu sempre falo, eu sempre trago aqui conteúdos voltados para a comunicação, para a oratória dentro da segurança do trabalho, que eu acho que é uma das principais ferramentas para a gente trabalhar. A comunicação, de fato, é a ferramenta que nós temos de prevenção mais poderosa, porque o tempo inteiro a gente está conversando com pessoas, o tempo inteiro a gente está dando feedback, o tempo inteiro a gente está em reuniões, em palestras, em treinamentos, em diálogos de segurança. Então, quando nós falamos dessa parte de comunicar bem, não é um luxo na segurança do trabalho.
A gente tem que trazer a comunicação como uma narrativa preventiva. A segurança do trabalho, de fato, é feita de quê? De pessoas. Nós temos pessoas tomando decisões o tempo inteiro. E quando essas decisões são tomadas em atividade de risco crítico, pode levar a fatalidades. Então, as pessoas, elas são movidas por histórias. E esse contexto que a gente está trazendo aqui hoje, de contar histórias para você apresentar um DDS, um treinamento, ele é importante porque vai engajar mais as pessoas. A nossa voz, de fato, é a ferramenta mais poderosa para a gente conseguir garantir que todos voltem para casa. Qual história você vai contar no seu próximo DDS, no seu próximo treinamento? Já pensou nisso? Utilizar algumas histórias que têm a ver com o tema que você vai abordar? Isso é importante, isso é fundamental dentro da segurança do trabalho. Então, esse foi o nosso tema de hoje, o storytelling dentro de segurança, dentro do DDS, dentro do treinamento, dentro de uma reunião. É fundamental a gente saber contar histórias. É fundamental a gente saber falar de forma assertiva, falar de forma com que os trabalhadores entendam. A gente tira aquele termo técnico e traz para a realidade. Isso faz com que as pessoas consigam, de fato, entender o conceito, entender o que a gente quer passar. Essa é uma ferramenta muito poderosa para utilizarmos aí durante os DDS, durante as apresentações dentro das empresas ou organizações. Ok?